de verdade, é um pouco difícil falar sobre VAWA. Que é um VAWA? Um VAWA é um caso de uma esposa ou esposa de americano ou cubano que sofreu. E, como você falou, não é sempre abuso físico, porque às vezes o abuso emocional ou psicologicamente é mais difícil superar. E eu tenho muitos casos de pessoas que insistem que não são vítimas, mas quando eu falo com o cliente a primeira vez, eu quero sempre entender e saber sobre o caso, sobre como é que você chegou aqui ao nosso escritório para falar. Para ter certeza de que é o caso. Não só também, isso, né? Mas sim, isso eu tenho. Mas, de verdade, nas maioria dos casos, a pessoa nunca imagina. Eu vou dar um exemplo. Mas comigo foi sim, assim. Nunca Eu nunca imaginei que fosse me encaixar nesse caso, nessa situação. E às vezes eu tenho que convencer a pessoa e explicar, este é um abuso. Então, acabo de falar com uma mulher da República Dominicana e ela nunca imaginou, ela queria fazer um caso de trabalho, visto de trabalho. Eu falei, mas você está casada com um americano e o que está acontecendo? E pouco a pouco ela começou a compartilhar os detalhes e não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de coisas assim pessoais. Porque, e especialmente se ainda tem amor para a pessoa. Então é difícil. E tem muitos imigrantes que têm muito medo como vai prejudicar o esposo ou a esposa. Aliás, eu acho que assim, uma das situações primeiro que você acha que isso é aquilo que eu disse no outro vídeo, a gente acredita na redenção. E a gente fala, não, mas imagina, vai até o final. Não, que é isso? Vai mudar, vai ser diferente. E não é. E a outra situação é a seguinte. Será que eu posso sofrer ainda mais a partir do momento que eu fizer esse processo? O que vai acontecer comigo? E assim, a minha experiência dentro desse processo de VAWA, que para mim é muito novo, e muitas pessoas perguntam, qual que é o seu processo? Eu não tenho problema nenhum de falar a respeito disso. Eu sofri um abuso dentro do meu casamento e resolvi que eu ia sair de casa. Porque chegou num ponto em que eu fiquei numa bolha. E eu precisava sair dessa bolha e falei, não quero mais isso pra mim. Só que eu nunca imaginei. Isso eu tô falando agora porque isso eu consigo enxergar. Mas na hora você não consegue enxergar. Você só quer se ver livre daquilo. E o grande problema é que você como vítima, porque a gente na realidade sobrevivente dessa história, né? A gente nunca imagina que a gente tem direitos. A gente acha que a gente é sempre o culpado. É verdade. E em muitos casos o esposo ou a esposa americano fala para o imigrante, você não tem nada aqui, você não tem direitos aqui. Se você quer estar aqui, eu controlo. Então, é uma situação de verdade bem delicada. E assim, até só pra te cortar, foi muito rápido quando eu só comentei a história e a Carmen falou, a gente tem um caso aqui. Eu falei, imagina, cara, que é isso? Não, vai lá pra Miami, vamos conversar. Eu falei, não. Eu falei, não tem. Paulo, você precisa saber mais a respeito do VAWA, a gente tem um caso aqui. E eu demorei para aceitar e entender. E nisso o tempo estava passando. Claro. E nisso o tempo estava passando. Porque não é só, vamos fazer. Não, você tem um processo que você tem que mover, claro, que você tem que juntar. E é difícil, e é muito verdade difícil psicologicamente, porque Sim. Você tem que lembrar de tudo. Você tem que explicar, escrever, detalhar tudo que aconteceu desde que você conheceu essa pessoa. O meu testemunho foi de 15 ou 20 páginas, alguma coisa assim. E ainda depois ela virou pra mim, tá faltando, acho que você esqueceu de contar uma parte assim. Eu falo, nossa, como assim? Aí você vai escrever mais 10. E na verdade é difícil porque... Muito difícil para a pessoa, porque tem vergonha. Sim. Às vezes não quer falar sobre problemas sexuais, não quer falar sobre problemas de dinheiro, não quer falar sobre problemas de controle. Então, muitas vezes quando estamos lendo os testemunhos, temos que pedir detalhes que são difíceis às vezes compartilhar. E por isso é importante, em minha opinião, consultar com um psicólogo. Porque nós somos psicólogos, mas visitar ou ter esse tipo de diagnóstico de psicólogo pode ajudar muito o caso. E é um psicólogo forense que é autorizado pela imigração
a entender o seu caso e ele vai saber escrever exatamente, por ele ser forense, já vai saber exatamente detectar o caso. Eu lembro de um caso que ganhamos de uma mulher da Europa e ela insistia, até com uma psicóloga, que não foi abuso, que o marido ama ela. E até o sogro escreveu um testemunho falando de todo o abuso que fez o filho. Mas é muito triste, porque até ganhar o green card ainda, essa mulher está apaixonada por esse homem. É muito triste. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que funciona essa questão das testemunhas, no caso? Porque também você me pediu, eu mandei, e muitas vezes a testemunha ela não enxerga, mas quando ela escreve, acaba aparecendo. Ah, não, mas eu percebi que estava acontecendo isso ou aquilo. Para isso, a testemunha ela corrobora no caso? Corrobora. E sempre se outra pessoa vai compartilhar um testemunho, deve também agregar cópia da identidade, por exemplo, cópia do passaporte ou carteira de motorista, uma coisa assim para mostrar que é uma pessoa de verdade, que ninguém está inventando nada. E às vezes quando estamos lendo o testemunho de uma pessoa, tem detalhes importantes que talvez o vítima esqueceu, porque em muitas ocasiões o vítima sofreu um trauma e não lembra das coisas da mesma maneira que lembra outra pessoa. Então, quando estamos lendo o testemunho, primeiro sempre gosto de ler o testemunho do vítima. E depois ler os outros testemunhos. E depois, sim, temos que falar. E às vezes, sim, esqueci disso. Mas é assim. Agora, até aproveitando, já estou aproveitando já para tirar as dúvidas das pessoas. É um processo que ele acaba sendo um pouco mais enfadonho e chato, porque está lidando com o seu lado pessoal. Mas ao mesmo tempo, eu imagino, eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu imagino que ele deve ser muito recompensador. Sim. Sim, não é? Eu acho que sim. E eu acho que é um caso em que quando a pessoa está de verdade lembrando, escrevendo, é uma terapia. Sim. Então, e a pessoa vai aprendendo como aconteceu tudo, como chegou a este ponto e como superar isso, em minha opinião. No fim das contas, o meu outro caso acaba ajudando num caso que vai me levar a uma situação que é conseguir o que eu mais espero. Esses anos foram atípicos por conta da morosidade do sistema, por isso nada estava andando no tempo, mas todos os momentos que eu precisava, que eu precisei, a equipe estava lá para me ajudar, todos, de todas as áreas, e nunca tive nenhum tipo de dúvida, mesmo enquanto eu estava preso. Sim. Porque enquanto eu estava preso eu não entendia. E a Carmen falava, não, vou te explicar. E daí ela me explicava com detalhe. Entrava a equipe para conversar comigo, para tirar dúvidas sobre coisas. E a questão que a gente não tinha acesso às minhas coisas pessoais, que a gente conseguiu através da minha família de ter acesso a informações que estavam no meu celular, que não tinha como pegar no computador. E tudo isso vai agregando ao processo. Então é isso. Agora eu só estou esperando para voltar aqui para falar que Mas chegou. Eu acho que aqui a mensagem do Vala é que se você acha que tem que ficar com alguém que está abusando de você ou de seus filhos, porque isso também acontece. Não. Você tem direitos aqui. Fala com o advogado, fala com a polícia. Se tem que ligar para você, não ter medo, tem que ligar. Se sua vida está em risco, você tem que ligar. Então, tem direitos, tem um caso, tem como, de verdade, ficar aqui com um status legal, porque não culpa de você se alguém americano ou cubano residente que tem um status está abusando de você, você tem os direitos para ficar aqui, porque não culpa de você. Então, feliz ano novo. Esperamos que temos notícias melhores neste ano, esperamos com esta presidência nova que vamos ter uma legalização. Então, fica sempre participando, o Paulo Sérgio, a RC Immigration. Eu vou fazer aquilo que eu falo no meu canal. Aproveita para assinar o canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para todas as notificações para você receber quando tem vídeo novo. E claro, sabe o que você faz? Compartilha com aquelas pessoas que precisam e merecem ouvir isso daqui. E se você tem dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo que a Carmen vai responder você. Então é a melhor coisa que você pode fazer. O YouTube é uma dádiva que surgiu porque é a tua forma, inclusive, de você economizar e concentrar as suas coisas na hora que você vai se consultar com o advogado. Porque daí você vai direto sabendo aquilo que você quer. Então faz isso. Compartilha, curta
e não deixa de compartilhar. Obrigada. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau.